A Aliança da Fraternidade vai realizar o Natal desse ano de pandemia, mantendo a distância ótima, né? E também o tema será o presépio do Humberto, né? Amor à natureza. A Aliança está se preparando, né, para as comemorações, né? Aqui nós temos o nosso querido Paulo V, a Aura, né? O nosso querido Humberto Leite de Araújo, que é o fundador da Aliança da Fraternidade, né? Hoje a Aliança vai comemorar o Natal de 2020. Um ano difícil, né? Mas ao mesmo tempo superado pela nossa confiança na espiritualidade, a nossa confiança nos princípios da ciência, a nossa confiança no governador planetário, que é Jesus. Daqui a pouco vamos à palestra. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o presépio do Humberto, né? O nosso Humberto Leite de Araújo, fundador da Aliança da Fraternidade. E nesse presépio do Humberto, o tema particular desse ano é amor à natureza. Então, perfeitamente, nós vamos falar sobre o presépio, né? O que o presépio significa em termos, se nós fizermos uma visita a ele, se nós revisitarmos o presépio. Aqui eu queria colocar o presépio como o nascimento de Jesus e tudo que envolveu o nascimento de Jesus, né? Que por causa de um recenseamento ele foi para a Judéia e Belém, já que a família era da tribo de Davi. Então Belém era a sede, podemos dizer assim, da tribo de Davi, e dali eles vão voltar depois, um tempo depois, né, para a Galiléia, para Nazaré. Então até essa volta para a casa deles em Nazaré é que nós entendemos como o nascimento de Jesus, quer dizer, tudo aquilo que envolveu o nascimento do menino. Os personagens e o cenário do Natal nós colocamos aqui. Então nós temos o recenseamento por ordem do governo, o menino Jesus, a mãe, o pai, a Judéia, a cidade de Belém, os animais, a palha, os anjos, os pastores, os magos, eram 3, eram reis, a estrela, o rei Herodes, toda a Jerusalém, os principais sacerdotes, os escribas, a casa depois para onde foi o menino, os presentes, ouro, incenso e mirra, a fuga para o Egito, a guarda de Herodes, os meninos de Belém e arredores, os pais e os familiares desses meninos, o rei Arquelau, filho de Herodes o Grande, a Galiléia e Nazaré. E aí, chegando em Nazaré, podemos dizer que o ciclo do nascimento termina. Francisco de Assis tinha um olhar muito voltado para o presépio. Ele, em 1223, ele pediu autorização ao Papa Honório III para fazer um presépio. E ele quis olhar o presépio, não só se alegrar, cantar, celebrar, mas olhar. Por isso que ele mandou fazer. Ele pediu a ajuda do dono ali da localidade, o senhor Velita, João Velita, para que o presépio fosse
montado, e ele pudesse ver. É isso que nós queremos fazer. Nós vamos ver o presépio, nós vamos ver o nascimento. E aí, nesse caso, nós vamos ver que o presépio nada mais é do que uma miniatura do cosmos, uma miniatura do todo, uma miniatura da criação que Jesus realizou. Inclusive, ele mesmo depois vem criar todo esse cenário, porque ele mesmo criou a sua manifestação aqui entre nós, que a gente chama, naquele momento, de um menino Jesus. Muito bem, então vamos ver Jesus como o Criador e Criador de tudo. É assim que começa o Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Aqui o princípio é o princípio da formação da terra. Tá? Então nós temos, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então repare que ele é a origem do nosso planeta, é a origem da nossa vida, é a origem da nossa evolução. Tudo partiu dele. No princípio era o Verbo. Ele estava em sintonia com Deus, e através da força divina ele criou tudo, e nada do que foi criado sem ele. Não só as coisas materiais, mas a vida também. Tudo veio através dele. E ele veio para o que era seu, já que ele é o construtor planetário, o arquiteto planetário. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E, no entanto, mesmo assim, ele se fez carne, ou melhor, se manifestou entre nós, e nós vimos a sua glória, ao ponto dele dividir a história em duas partes, antes dele e depois dele. Então vamos começar a olhar o início do presépio. Nós temos o recenseamento por ordem do governo. Assim é o mundo. Tudo aqui no mundo precisa ser catalogado, tudo aqui no mundo precisa ser registrado. A primeira coisa que se faz depois que o neném nasce é a certidão de nascimento, é o seu registro civil. E aqui nós precisamos registrar, pensando pelo lado da ciência, e aí começa a ciência no presépio, a estatística, para quais são as ações sociais que precisam ser feitas, qual é a população daquela região, quanto se vai arrecadar de impostos, quais são as necessidades, aonde nós temos mais ou menos população. Uma outra coisa é que também a estatística ela serve também para os impostos, para depois se montar escola, né? E também a estatística, o recenseamento, serve, pelo um lado negativo, para ver quantos homens tem naquela localidade, qual é o perigo de rebelião. Segundo, quantos homens tem e quantos homens poderão ser alistados para a guerra. O que se tem de criança, o que se tem de velho. Repare que começa assim, esse lado da manifestação de Jesus, para essa contagem. O recenseamento nada mais é do que a certidão de nascimento de Jesus. Ficou claro? Nós estamos num período de recenseamento, e Jesus precisava ser registrado civilmente. Muito bem. Mas no presépio, vocês viram que eu falei, tinha Herodes, tinha Arquelau, o filho do Herodes, tinha os soldados que mandaram matar as crianças. Logo não tinha só coisas boas, tinham coisas também negativas, porque se é uma recriação do todo, no todo também nós temos coisas positivas e nós temos coisas
negativo. Por isso que tudo devia estar presente. Explica a grande síntese de Pietro Baldi no capítulo 50. No bem e no mal está Deus, um Deus sem limite, que tudo abarca, estreita e domina, até mesmo a aparência dos contrários, que guia para os seus fins supremos. Então, no todo está Deus, um Deus que abarca o bem e o mal. Por isso que no presépio nós temos essas polaridades, inclusive a presença dos contrários, como acabamos de ler na grande síntese. Então vamos começar primeiro, depois do recenseamento, vamos começar com o menino. Quem era aquele menino, né? Diz a Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que Jesus, desde os seus primeiros dias, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então ele não foi obnubilado, ele não foi, podemos dizer, fechado na ignorância, muito pelo contrário, ele desde os primeiros dias mostrou-se tal qual era. Logo ele continuou, mesmo na forma de menino, a ser tal qual era o governador planetário. Ele não deixou a sua posição de comandante do nosso planeta. E é assim então que o menino nada mais é do que o verbo criador, o Cristo, o governador planetário. Muito bem, e aí começamos logo com a presença da mulher, e nessa presença nós temos, Maria, e Maria representa, primeiro de tudo, a mulher. É interessante que no presépio nós temos a figura tão importante da feminilidade. A feminilidade que é a imagem da criação. Maria representa então a mulher, todas as mulheres, as mães, e como ela é mãe das mães, ela representa também as avós, ela representa as esposas, as irmãs, as tias. Como as tias são importantes na formação dos meninos, As madrinhas, ela representa as babás, as governantas da casa, ela representa também todos os santos, pela sua vida santa que ela levava. Ela representa também todos os místicos, pela vida mística de oração que ela levava. Ela representa todos os seres contemplativos, que são os seres que vivem em orações, os seres que vivem em meditações. E Maria representa também, então, guardando as devidas compreensões, todos os yogis, todos que oram, que meditam, porta dentro da alma. Muito bem. No presépio também nós temos a figura maravilhosa de José. Eu estou me lembrando aqui do meu amigo César Bournier, que um dia ligou lá para casa. Eu estava escrevendo o Regina, Paulo. O Regina, que a Aliança da Fraternidade publicou, o Evangelho de Maria, E o César ligou para lá para casa e disse assim: Jorge, não podemos esquecer de José. Eu achei tão legal, Porque é um personagem maravilhoso. E aqui eu estou me lembrando da amiga Maria José, que cantava tanto e tão bem aqui na Aliança, Ela uma vez fez uma música dedicada a José, e ela escreveu no papelzinho a letra e me deu. Eu guardo com muito carinho no livro de Francisco de Assis para você, que é do nosso Humberto Leite de Araújo. Muito bem, a figura de José representa todos os homens, todos os varões, e a criação tem essa bênção de homem e mulher para haver o complemento. Então José representa também todos os pais, representa os avós. É interessante que José a gente sempre bota com barba branca,
Aqui essa minha barba branca é pintada, Paulo. Ele representa os esposos, os maridos, representa todos os irmãos, como os irmãos são importantes na criação, né, de uma família. Os tios, os padrinhos, os trabalhadores do lar, que são os jardineiros, os motoristas, os serventes. Ele representa também, e é muito interessante que a Bíblia diz que a profissão de José era tecton, que a tradução colocou como carpinteiro. Só que a palavra tecton no grego não é necessariamente carpinteiro, pode ser também, mas então tecton no grego, como o evangelho foi escrito, quer dizer tradicionalmente carpinteiro, mas o título grego é genérico, sendo usado para designar os trabalhadores envolvidos em atividades econômicas ligados à construção civil. Logo, José representa os trabalhadores como pedreiros, ferreiros, carpinteiros, empreiteiros, mestres de obras, engenheiros e etc. Engenheiro civil e etc. Muito bem. Nós temos também que José, estando ali na Judéia, que era uma outra região, não era a região que ele morava, que era a Galiléia, onde ele tinha, segundo a tradição, a sua carpintaria, né? Onde ele era mestre de obras, ele estava na Judéia, e quando Herodes veio para perseguir o menino e os meninos de Belém e arredores, ele teve de fugir para o Egito. Então, se ele teve de fugir para uma outra terra, uma terra estranha, José também representa, meus amigos, os sem terra, representa os sem teto, que fazem parte da nossa vida e que são tão excluídos e desprezados. José representa também o guia de viagem, porque ele pegou o burrinho, botou a Maria e o menino e foi fazer a viagem para o Egito, como nós fomos, Paulo, e a aliança foi. Como é importante o guia de viagem. Ele também era um agente especial, tipo do FBI, porque ele teve de montar toda uma estratégia para não ser pego. Nem ele, nem o menino, nem a Maria. Ele como guardião. Por quê? Não esquecemos que tudo estava dominado por Roma. E no caso, Israel pertencia a Roma. E o Egito também pertencia a Roma, e como ele fugiu para o Egito, ele estava também sob a autoridade de Roma, e o rei Herodes poderia, perseguindo a todos, mandar por influência, através do governo de Roma, persegui-lo no Egito. Por isso que a tradição de Egito mostra os vários lugares por onde ele passou, porque ele teve de passar com o menino e com Maria em vários lugares para fazer a sua fuga. Nós tivemos um desses lugares, Paulo, que foi a igreja de São Sérgio, onde nós temos lá no Cairo uma gruta, onde, segundo a tradição, José e o menino e Maria ficaram ali abrigados. Então ele também agia como um agente especial, né? Ele também era um estrategista para poder fazer essas fugas de lugar em lugar. Ele era um protetor da família, e segundo a igreja, ele também é o protetor dos trabalhadores, e ele também representa todos os avatares, aqueles seres maravilhosos, imensos, que reencarnam na Terra em momento ímpar para impulsionar o desenvolvimento planetário. Outra coisa que nós vemos no presépio é o local, a região, que é a Judéia. A Judéia é um centro geográfico religioso, mas também é uma região política e administrativa. Ali na Judéia é que imperava o Sinédrio, são os senadores, né? E que administravam todo Israel, politicamente e religiosamente. Então a Judéia que seria, como nós fôssemos imaginar, aqui no Brasil, a região principal, seria a região sudeste.
né? Onde que nós temos o maior poder econômico, onde que nós temos o maior contingente populacional, onde que nós temos a maior força política do país, né? Muito bem, nós temos também a cidadezinha minúscula ali, naquela região que é da Judéia, que é a cidade de Belém, aonde Jesus nasceu, né? E a cidade de Belém, a palavra Belém quer dizer a casa do pão. Belém quer dizer Bet, a palavra em hebraico, né? Bet é casa. Então Belém quer dizer a casa do pão. E o próprio Jesus diz isso, né? Está em João no capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, né? Então é ali que nós recebemos o grande alimento. Belém, alimento na forma material, como se fossem os padeiros e a padaria, a casa do pão, mas também a bênção do pão espiritual. Por isso que Francisco, na sua oração, dizia: o pão nosso, vírgula, que é teu filho, nos dai hoje, porque todo dia precisamos nos alimentar de Jesus. Também nós vemos ali a gruta, porque não havia lugar na hospedaria, por causa do recenseamento. A hospedaria aí não está no sentido de que Jesus foi desprezado, não. As hospedarias estavam cheias por causa do recenseamento, tá certo? Podemos imaginar um Búzios na época do carnaval, e você chega para se abrigar no hotel. Evidentemente vai ser muito difícil achar vaga, mas tiveram cuidado de arrumar uma gruta para ele nascer, né? Para ele se abrigar. E esta gruta, nós pensamos logo numa pedra, né? Nas pedras para formar a gruta. Então, como representação do cosmos, do todo, são as pedras, os granizos, os mármores, as elactitas, as ardósias e outras pedras, né? Que a gente pode tirar daquilo que a gente chama de pedreiras, né? Nós temos também as pedras preciosas, que também são tiradas dessas grutas, das escavações, né? Como os diamantes, os rubis, os cristais, as esmeraldas, né? Nós temos também a presença da areia, que é o solo, nós temos a presença do barro e nós temos a presença do cimento. Então nós temos numa gruta, onde tudo pode ser tirado para as nossas construções. Muito bem. Ainda no desenvolvimento do presépio, nós temos os animais, né, que estavam ali. Realmente, se a gente lê lá o texto de Mateus e Lucas, não fala de animais, mas o texto de Zacarias no Antigo Testamento fala que no presépio, como vocês estão vendo aqui representados na mesa, no presépio nós temos a presença dos animais. E os animais representam todo o reino animal, os animais selvagens, os animais domésticos, as aves, representada pela pomba, e o peixe, até o peixe. Vocês dizem: mas o peixe no presépio é o próprio Jesus, cujo símbolo dele é o peixe. Nós vimos isso quando nós fomos a Éfeso, em que o guia mostrou para a gente uma pedra com peixinhos, vai dizendo: por esse caminho aqui, seguindo a marca do peixe, nós vamos para a reunião dos cristãos. Então a era de peixe agora está terminando, que é a era crística, para comer do nascimento do Cristo, e vamos começar uma nova era, que é a era de Aquários, da intuição, do pensamento. Então nós estamos em plena era, o fim da era de peixe. Então o peixe também está simbolizado no nascimento de Jesus. Nós temos também a palha, e se temos a palha, nós temos a representação do reino vegetal, com as suas árvores, as suas ervas, as suas flores, né? E nós temos também os anjos, que cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E com os anjos nós temos os espíritos protetores, os anjos de guarda, que a aliança comemora o anjo de guarda. O dia do anjo de guarda é o primeiro sábado de cada mês, né? Muito bem, então nós temos os anjos de guarda, nós temos os mentores, os missionários e etc. Nós temos também que os anjos vieram trazer notícia
Quando os pastores ficaram preocupados, ele, calma, eu tenho uma notícia de alegria. Primeiro vamos para a notícia. Então, se eles vieram trazer uma notícia, representa os profissionais, são os repórteres, os jornalistas, os radialistas, né? Os âncoras dos jornais. E a notícia era de alegria, podia ser uma notícia triste. Normalmente quando vem aquilo, é para dar uma notícia triste, houve um terremoto, alguém morreu e tal, mas ali naquele caso eles vieram trazer uma notícia de alegria, e com a alegria nós temos os profissionais dos eventos festivos, nós temos os artistas, os comediantes, os músicos, os poetas e etc. Nós temos também a presença dos pastores, que foram os primeiros a serem chamados para ir ver o menino, visitar o menino, né? Como se visita na maternidade um neném quando nasce, né? Então os pastores foram convidados, e eles cuidam das ovelhas, cuidam do gado, cuidam também da carne, cuidam do leite, dos ovos, da lã, logo cuidam também dos tecidos, dos agasalhos, das tendas. Eles também cuidam da agricultura, logo cuidam do comércio. Então são feirantes, são pessoas da mercearia, são pessoas do mercado. Lá em Jerusalém nós visitamos o mercado antigo da cidade de Jerusalém, e até a geladeira como era, né? Que eram pedras escavadas, você lembra, Vaninha? Pedras escavadas em que o alimento ficava ali preservado, porque era um local mais geladinho, mais fresco, né? Tudo é influência dos trabalhadores do campo, dos pastores. Muito bem. Nós temos também a presença dos magos. Aqui a tradição diz que eram 3, e eram de raças diferentes, e mais que eles eram reis. Lá no texto só diz que eram magos. Mas nós vamos continuar com a tradição de que eles eram magos, eram 3 e eram de raças diferentes, né? Então, os magos, eles representam os médios, os paranormais, os astrólogos, os teólogos, os tarólogos, os tarólogos, os cartomantes, representam os sacerdotes, os pastores religiosos, representam os palestrantes, representam os padres, os dirigentes espirituais, representam o Paulinho da Aliança da Fraternidade, representam também os doutrinadores, os espíritos sofredores e orientadores espirituais. Eles representam os xamãs, representam as rezadeiras, representam os passistas, representam os hipnotizadores, representa o pajé, os pajés. Nós temos também que eles são ditos como reis, logo como eles são do bem, então são os governantes, os estadistas, os democratas, os republicanos, os políticos, que fazem tantas leis abençoadas, etc. E se eles eram de raças diferentes, aí então nós temos a presença de raças diferentes vivendo em fraternidade. Mas raças diferentes, ainda nesse tipo de mundo que vivemos, nós temos o preconceito racial, o preconceito nacional, o preconceito de cor. Nós temos ainda que eles representam, por trazer mirra, que são remédio, eles representam também os farmacêuticos, né? Os médicos, os enfermeiros, os cirurgiões, os ortopedistas, os dentistas. Muito bem. Nós temos ainda aqui de ver a estrela, né? A estrela nada mais é do que um astro. Então nós temos aqui os astros. Uma estrela é um sol, então representa o sol. O sol vem acompanhado com a lua, que são os satélites de cada planeta, e os planetas, os asteroides, os cometas.
Nós temos também a presença do rei Herodes, indiretamente, porque Herodes mandou os guardas para matar o menino. E também Herodes foi informado pelos magos sobre o nascimento do menino, sobre a estrela que guiava eles do Oriente. E ele mesmo, o rei Herodes, não quis ir visitar o menino. E diz assim: vão lá vocês visitar, magos. E quando vocês tiverem notícia dele, voltam aqui e me contam, para eu ir lá reverenciar. Só que ele não queria reverenciar. Ele era um rei falso. E ele queria usar para matar o menino, porque ele tinha medo de perder o seu posto, né? O seu assento, o seu trono, já que ele não era de família legitimamente judia. Então, nós temos que o rei Herodes representa os ditadores, os caudilhos, os invasores, os tiranos, os políticos astutos e políticos usurpadores. Nós temos também que toda Jerusalém se surpreendeu, que quando os magos chegaram, a Jerusalém toda, diz o texto, toda Jerusalém ficou surpresa com o que estava acontecendo. Porque eles estão dizendo que o Cristo nasceu, e que eles vieram ali para reverenciar o Cristo. E Jerusalém não foi também atrás do menino. Toda Jerusalém. E Jerusalém significa o planeta Terra. São poucos aqueles que se dispõem na terra a procurar Jesus, ir ao encontro de Jesus, se unificar com ele, né? Nós temos também a presença dos sacerdotes e escribas. Vamos primeiro os sacerdotes, porque Herodes reuniu os sacerdotes para perguntar o que as escrituras falam sobre o nascimento do menino. E os sacerdotes estavam presentes nessa reunião, os principais sacerdotes, e eles disseram no texto de Miqueias: nascerá um menino em Belém, nas terras de Davi, e Belém não será chamada uma cidade pequena, porque ali nascerá o Salvador. E mesmo assim, como está em Miqueias no capítulo 5, versículo 2, os sacerdotes, interpretando bem as escrituras, também esses principais sacerdotes não foram procurar o menino. Olha que coisa triste. E aí os sacerdotes aqui representam os papas, nem todos os papas, tem papa que é bacaninha, mas muitos inventaram a Inquisição, mandaram matar, perseguiram, etc. Representam os líderes religiosos, inquisidores, os donos da religião. É muito bacana, eu tenho um amor pela aliança. Eu fui expulso de algumas instituições por causa do nosso colorido religioso, e a Aliança da Fraternidade foi a casa que sempre me abrigou de coração aberto, com muito carinho, com muito amor, né? Então, quem dera se nós tivéssemos os líderes espirituais com esse tipo de abertura, com esse tipo de amor, com esse tipo de fraternidade, de uma aliança da fraternidade. Nós temos também os escribas. Os escribas foram chamados para essa reunião para eles dizerem o que falavam as escrituras sobre o nascimento de Jesus, e os escribas não foram lá atrás do menino. Logo, os escribas são os escritores. Os escritores, então, os escribas representam os acadêmicos, os intelectuais, os professores, os mestres, os rabis, os rabãs, que é os mestres privilegiados, os escritores, os teólogos. Normalmente esses não querem procurar Cristo porta dentro da alma. Tem a ciência que incha, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. Tem a ciência que incha, mas falta o amor que satisfaz. Nós temos também a casa, né? Porque quando os magos chegaram, o menino não estava mais na gruta. Tanto que diz um texto que quando eles viram a casa, eles foram lá levar os presentes. Nós tivemos tanto na gruta como na casa, né? A casa lá nós ficamos, fizemos uma palestrinha, falamos, Paulinho. Foi uma visita muito bacana, lembra, Vaninho? Muito bem, naquela casa ali morou por muitos anos São Jerônimo. E São Jerônimo deu muitas informações para a construção das tradições. Bom, nós temos então a casa, uma choupana, significa um palácio, significa um apartamento, né? Os lugares em que a gente pode de alguma forma se abrigar. Às vezes tem lar até debaixo da ponte,
E tem gente, às vezes, como um morador de rua, debaixo da ponte, vivendo com mais harmonia, com mais amor, com mais fé, do que aqueles que estão abrigados em palácios, em casas, em apartamentos, né? Muito bem. Nós temos os presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Vamos primeiro falar do ouro. O ouro representa, podemos dizer assim, todos os elementos da tabela periódica. E entre o ouro, que a gente chama o mais precioso, né? Nós temos também a prata, nós temos o estanho, nós temos o ferro, nós temos o chumbo, nós temos o urânio, que não é só para coisa ruim, os elementos radioativos. Daí nós temos a bênção da radioterapia, nós temos a bênção também da medicina nuclear e etc. Nós temos também que eles representam, o ouro representa então uma classe muito importante, que são os joalheiros. E como também se mexe nessa tabela periódica com ferro, estanho, alumínio, chumbo, nós temos também os industriais. Ora, também nós temos o incenso, e o incenso representa a perfumaria, os perfumes, e também o trabalho de purificação espiritual. E como perfume, nós temos a perfumaria, a indústria de cosméticos. Essa indústria de cosméticos nunca entrou em crise, Paulo. A mulherada não deixa. Não, tem crise, tem pandemia, não tem nada. Bom, bem, então nós temos a perfumaria, né? Nós temos os cremes para a pele, para a barba, para o cabelo, para o rosto, para as mãos, para os pés. Nós temos os shampoos. Nós temos, nessa perfumaria, nós temos o sabonete, nós temos o talco, nós temos o amaciante de roupa, nós temos o sabão, o detergente, o álcool em gel e os purificadores de ar. Repare, tudo veio do desenvolvimento da perfumaria, que nada mais é do que o desenvolvimento do incenso. Também nós temos a mirra. A mirra representa remédio, saúde. Ela era usada para colocar nas feridas, nas dores, etc. Então, a mirra representa as ervas medicinais, a bênção do chá de camomila para você relaxar, do chá de boldo para os seus problemas intestinais, da erva cidreira, do jurubeba para te animar, das indústrias farmacêuticas, como a alopatia, a homeopatia, os florais, a água boricada e a maior de todos os benefícios espirituais, que serve para tudo, a água fluidificada. Então, aqui, agora sim, representa os farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros, os cirurgiões, os ortopedistas, os dentistas. A medicina da ortopedia se desenvolveu muito naquele período romano, né, que era um período que eles faziam aquelas brigas nas arenas, né? Então tinha sempre muito problema de ortopedia, né? Então a medicina de ortopedia desenvolveu muito ali. A medicina também é dentária, né? Mas, por exemplo, quem quiser ler sobre isso naquela época, existe um livro maravilhoso, vale a pena, ninguém podia deixar de ler esse livro. Dê esse presente de Natal a você mesmo, que é A Vida de Lucas, que é um romance maravilhoso, médico de homens e de almas. Não deixe de ler esse livro, tá? Muito bem. Agora, aí nós temos a presença, a fuga para o Egito. E o Egito, você fugir da sua terra para ir para uma outra terra, significa os exilados, significa os imigrantes, tanto legal como ilegal. Tem tanta gente que está aqui em imigração e é ilegal, não é isso? E os despatriados. Também nós temos a guarda de Herodes, que veio para matar o menino. Então é uma guarda, é uma polícia, não para o bem, mas uma polícia para o mal. Em vez de fazer como nos pede a música, né, do Geraldo Vandré, vem, vamos embora, em vez de carregar armas, vamos carregar flores, vamos fazer um exército do bem, um exército para colaborar. Ali era uma guarda para o mal. Significa os policiais corruptos, as milícias, os mercenários.
Nós temos também os meninos de Belém e arredores. Diz a revelação que cerca de 200 meninos foram degolados. Então o sofrimento dos meninos não só, mas também dos seus parentes e familiares. Aí nós temos a representação dos injustiçados, dos pobres, dos carentes, dos desprezados, dos sofridos, dos desamparados, dos excluídos, daqueles que são só número em estatística, os números da violência, os números dos que passam por bala perdida, né? Quase sempre entre a população mais simples e mais pobre. Nós temos o rei Arquelau, que era filho de Herodes, e quando José voltou do Egito, o anjo apareceu e disse: não vá para a Judéia, porque lá reina Arquelau, e ele é tão ruim quanto o pai dele. E aí, no caso, nós temos aqui o nepotismo. O nepotismo quer dizer, ele vivia por causa da influência do pai. A corte palaciana corrupta, o mau exemplo que você dá para os seus filhos nessa corte, né? Nós temos também o tráfico de influência. E aí José resolveu ir para a Galiléia, que era uma outra região, onde na Galiléia fica a cidade de Nazaré, para fechar o ciclo. E na Galiléia nós temos, é uma região rural, é o campo tão desprezado, é o interior. E em Nazaré, que chegava-se a dizer: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando Flávio Josefo, o grande historiador judeu, enumerou as cidades da Galiléia, nem citou Nazaré, de tão insignificante. Então nós temos aí Nazaré representando a periferia, as comunidades, as favelas, os desvalorizados. Então, como nós vimos, no presépio nós vamos de A a Z. Tem toda uma representação cósmica. Por isso que Francisco de Assis queria olhar para ele. E pediu ao senhor João Velita: constrói um presépio, eu quero olhar. Eu quero ver como funciona. E se a gente olhar toda essa dimensão do presépio, nós vamos ver que Jesus é o governador do planeta. Logo, ele é o governador de tudo, do campo, das cidades, dos homens bons, dos homens maus, dos governadores, dos políticos, bons e maus, de todo o reino mineral, vegetal, animal, de todas as profissões. Ele está presente em tudo. Ele é aquele que é a figura central do presépio. Ele é o sol moral do presépio. Ele é a representação da luz. E nós vimos, acabamos de ler aqui o texto de João, e nós vimos a sua glória, porque ele era a razão de tudo. E nada do que foi feito sem ele. Ele, nós tivemos a oportunidade de ver a sua glória, e podemos ver esta glória ainda presente na nossa vida. E ai da nossa vida se não fosse essa glória, essa luz divina, esse verbo entre nós. Reis, heróis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos, e passaram, fremindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre, e brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso Rei do amor, que nunca morre. Eu queria desejar a vocês um belo Natal, um Natal de alegria, um Natal de paz, um Natal de confiança,
Um Natal em que cada coração se transformará numa abençoada gruta, numa abençoada manjedoura, para ter no nosso íntimo, no íntimo de cada um, a presença do Cristo vivo nas nossas vidas. Muita paz, fiquem com Deus e me inclua nas orações de vocês, tá? Inclusive na oração da noite de Natal. Depois eu vou perguntar, fizeram a oração, botaram meu nome também? Por favor, bota o meu nome lá no presépio de vocês. Um beijo.